Terra Prometida. A gente logo pensa, né? Deserto, rios de leite e mel, aquela jornada épica. Mas e se essa ideia for muito, mas muito mais do que um lugar no mapa? Hoje a gente vai desvendar como a busca por essa terra, na verdade, começa num jardim, um jardim perdido, e acaba se tornando uma das maiores e mais profundas esperanças da humanidade. Então, vamos lá. O que é, de verdade, a Terra Prometida? É um pedaço de chão, uma ideologia política ou algo mais profundo? O curioso é que para a gente encontrar a resposta, a gente não vai olhar para frente, para uma conquista. A gente precisa olhar para trás, para uma perda. E essa perda nos leva direto para ele, o Jardim do Éden. Pois é, a ideia da Terra Prometida não surge do nada, no meio do deserto. Ela nasce dessa saudade do Éden. Porque o Éden, segundo o material que a gente está analisando, não era só um lugar bonito, era um estado de comunhão perfeita. Quando isso se perdeu, ficou um vazio, sabe? Uma saudade. Por isso, a promessa de uma nova terra não é bem sobre um recomeço, é sobre a chance de voltar para casa. É exatamente aqui que a história começa de verdade. Não com uma conquista, mas com uma busca por algo que foi perdido. Um paraíso que foi prometido de volta. O ponto central que a fonte nos mostra é o seguinte: a quebra de confiança lá no Éden custou caro. Não foi só a perda de um lugar, foi a perda de uma conexão. E é por isso que a promessa feita a Abraão muito tempo depois é tão diferente. O objetivo não era simplesmente tomar um território. A ideia era usar esse território como uma ferramenta, sabe, para reconstruir aquela ponte que tinha sido quebrada com o divino. Só que tem um detalhe fundamental. Essa terra não seria conquistada por merecimento, de jeito nenhum. Ela viria de um jeito que, olha, vira a lógica do mundo de ponta cabeça. Não como um prêmio, mas como um presente. Uma dádiva. Vamos tentar pensar com a mentalidade daquela época. Impérios eram construídos na base da força. Terras eram tomadas. Era o direito do mais forte. Mas aqui, a história é completamente diferente. O povo de Israel, segundo as fontes, não tinha nenhum mérito para receber Canaã. Não tinha um direito legal sobre ela. A terra não foi um pagamento por um bom trabalho, entende? Foi um presente, puro e simples, que veio da generosidade do doador. E nossa, isso muda absolutamente tudo sobre como se devia viver nesse lugar. Essa citação do nosso material de base é perfeita para resumir essa ideia. Se Deus é o proprietário, os israelitas são apenas estrangeiros e peregrinos. Ou seja, eles nunca foram os donos de fato. Eram, na verdade, cuidadores, guardiões. Essa mentalidade tinha que gerar o quê? Humildade. Um lembrete diário de que a presença deles ali era condicional. Dependia da fidelidade deles ao verdadeiro dono da terra. E olha, essa dependência não era só uma teoria, não. Era o dia a dia deles. Pensa bem, lá no Egito a vida era meio previsível. Tinha o rio Nilo, os canais de irrigação, tudo dependia muito do esforço humano. Agora em Canaã a história era outra. Tudo dependia do céu. A prosperidade vinha se chovesse. Era um ato de providência divina na veia. Morar ali era, em si, uma aula diária de que a confiança não podia estar no próprio esforço, mas sim em quem dava o presente. Claro, né? Um presente desse tamanho não ia vir sem uma lista de responsabilidades. Receber a terra não era o felizes para sempre do filme. Era o começo de um capítulo totalmente novo, cheio de desafios, de regras e principalmente de uma visão de justiça, que era, para dizer o mínimo, radical. As fontes mostram que a jornada para chegar em Canaã foi brutal. Pensa só, um povo de ex-escravos, sem treino militar nenhum, tendo que enfrentar inimigos que já estavam lá, bem estabelecidos. A promessa não foi um passe livre, de jeito nenhum. A porta estava aberta, mas era preciso ter coragem para passar por ela. O presente de Deus exigia uma contrapartida: fé e ação. E talvez a responsabilidade mais impressionante, mais uau, que veio com essa terra, foi a lei do jubileu. Já imaginou se existisse um botão de reset gigante para toda a economia e a sociedade? Era basicamente isso. Uma lei divina feita para garantir que o presente da terra nunca ficasse concentrado na mão de poucos, mas que sempre, sempre voltasse para todo mundo. O jeito que isso funcionava era revolucionário. Primeiro, a terra da família era algo sagrado, não dava para vender para sempre. No máximo, você podia arrendar. Por quê? Porque a cada 50 anos vinha o jubileu e pá! Toda a terra voltava para os donos originais. As dívidas eram zeradas, o que isso fazia? Impedia que a pobreza se tornasse permanente e que um grupinho de ricos donos de terra dominasse tudo. Era um sistema que, no fundo, refletia a generosidade do dono original, garantindo que toda geração tivesse a chance de um novo começo.
Mas e se a Terra física nunca foi o ponto final da história? E se ela era só uma etapa? Pois é, a história dessa promessa estava prestes a dar um giro de 180 graus. Ela ia sair do mapa e ir parar direto no coração. Olha só que interessante essa evolução. A gente começa com o ideal, o paraíso do Éden. Depois, a promessa se torna algo físico, concreto, Canaã. Mas aí vem o trauma, o exílio babilônico. A terra é perdida. E isso força a promessa a evoluir, a se transformar. E finalmente, lá no Novo Testamento, a ideia se completa. Ela transcende o geográfico e se torna uma esperança totalmente espiritual. O exílio foi, sem dúvida, o grande ponto de virada. Quando eles perderam a terra, a pergunta que ficou no ar era óbvia. E aí? A promessa de Deus falhou? E a resposta que os profetas deram, de acordo com as fontes, foi um não bem alto. Eles sacaram que a promessa nunca foi sobre um CEP, sobre geografia, sempre foi sobre o relacionamento. Perder a terra não matou a aliança. Pelo contrário, ela ficou mais forte, mais profunda, mais interna. E é no Novo Testamento que essa transformação chega no seu ponto máximo. Todas aquelas promessas de Deus passam a ser vistas como cumpridas na pessoa de Jesus. A terra deixa de ser um lugar físico para virar um símbolo do descanso, da paz, da segurança que se encontra nele. A esperança, então, muda de foco. Não é mais um pedaço de terra lá no Oriente Médio. Passa-se a esperança por uma pátria celestial e pelo grande dia em que o mundo todo vai ser restaurado, numa nova terra. Então, resumindo a ópera, o que começou com a promessa de um pedacinho de terra evoluiu para se tornar um dos símbolos mais fortes da esperança humana. Terra Prometida virou sinônimo do nosso desejo universal por um lar, por restauração, por paz e, no fim das contas, pela certeza de que as promessas divinas vão se cumprir. É uma ideia que viajou no tempo e cruzou todas as fronteiras. E tudo isso nos joga de volta para o agora. Se a Terra Prometida se tornou esse símbolo tão grande de esperança, a gente precisa se perguntar: o que ela representa hoje? Qual é o ideal de paz, de justiça, de comunhão que nos faz levantar da cama todo dia? Nas nossas vidas, no mundo em que a gente vive, qual é a Terra Prometida que continua nos guiando?